ti, sou milagre, estou aqui. E vamos assim fazer a nossa meditação de hoje. Hoje, o Senhor Jesus nos convida a falarmos sobre Ele, sobre o médico dos médicos. Ontem nós falamos da raiz do pecado. Nós voltamos aqui a alguns temas, já que nós iniciamos a transmissão no YouTube. E hoje o Senhor nos convida a falarmos sobre o médico das almas, que é Jesus. Ontem nós falamos sobre o pecado original. Nós entendemos que muitas das coisas que acontecem em nós, muitos dos nossos sentimentos, muitas feridas, elas já vêm configuradas de fábrica através do pecado original. Através, lá, como a gente já conhece, do pecado de Adão e Eva. E esse pecado, esse distanciamento, essa desconfiguração do projeto de Deus para nós, essa ferida em nossa alma, na natureza humana, ela trouxe distorções, ela trouxe confusão, ela trouxe sentimentos negativos, coisas que não existiam no projeto inicial de Deus. E por isso estamos aqui, porque precisamos passar por esse processo de purificação para novamente ser dignos de nos encontrar com o Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos meditar sobre Jesus, médico das almas. A cura começa no encontro. No encontro onde nós precisamos dizer, eu quero. E o Senhor pergunta, se queres, pode curar. E nós precisamos dizer, eu quero. Por isso, a primeira passagem que eu quero trazer para vocês aqui é de Marcos 1, versículo 40, onde fala do leproso. Naquele momento, estava ali Jesus com os discípulos e de repente chegou uma pessoa leprosa. Só que naquela época, aliás, hoje em dia também é assim, né? Quando a gente se encontra com algum, digamos assim, alguém que não está bem aparentável, alguém, uma situação, morador de rua, uma pessoa que de repente se encontra ferido, a gente logo já, nosso humano já tem aquela situação, nossa, de repúdio. Uma pessoa que não está bem vestida, uma pessoa que não está bem aparente, uma pessoa que não cheira bem, enfim. E essa era a situação daquele leproso. Era uma pessoa que que tinha sido rejeitada, todos os lugares que ele chegava, extremamente rejeitado. Você imagina uma doença. Imagina no tempo da Covid, e aí uma pessoa com Covid chegar num determinado lugar, todo mundo já ficava apreensivo. Bem assim era a lepra naquela época, porque era uma doença altamente contagiosa. Então, aonde esse homem chegava, é importante destacarmos isso. Aonde esse homem chegava, aquele leproso, ele era rejeitado. As pessoas não queriam sequer se aproximar dele. Existia a lei da impureza, que esses leprosos não poderiam chegar perto de homens sãos. Era crime e poderia ser preso. E de repente esse homem chegou para Jesus. Esse homem, com a sua fé, ele chegou para Jesus. Então o leproso, num ato de fé, e ele fala, se pode. Jesus fala, se queres. O leproso não duvidava do poder de Deus, mas da vontade de Jesus em tocar alguém impuro. O leproso olhou para Jesus e viu que naquele homem existia alguma coisa diferente. Ele viu que naquele homem existia uma esperança, que aquele homem não julgava apenas por sua aparência, por sua doença, mas Jesus enxergou o seu coração. E aí Jesus foi e curou aquele homem, mesmo aquelas pessoas, além de curar, Jesus não só curou, como Jesus tocou, Jesus o abraçou, Jesus o acolheu naquele momento, sem preconceito, sem medo. Jesus foi e deu um abraço que talvez aquele homem nunca, há anos, talvez não tinha experimentado. Então este ato de fé, de ir ao encontro do Senhor Jesus, mesmo diante das nossas feridas, mesmo diante dos nossos medos, nós precisamos de um ato de fé e dizer, Senhor, eu quero ser curado.
importante dizermos isso. Eu quero ser curado. Vamos lá, vamos pegar a palavra, lá em Marcos 1. Vamos pegar aqui Marcos 1, onde o Senhor fala dessa passagem. Vamos ler essa passagem. Marcos 1, 40 ao 42. Marcos 1, versículo 40. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique purificado. Veja que o leproso ele não falou se podes, ele falou se queres, porque ele tinha certeza do poder de Jesus. Então, para sermos curados, a primeira coisa que precisamos entender é dessa certeza que Jesus é capaz, essa fé de dizer: Senhor, se queres, porque eu tenho certeza que o Senhor pode. Eu tenho certeza, eu acredito no teu poder, eu acredito na tua misericórdia. Então precisamos fazer como o leproso, ir ao encontro de Jesus e dizer: Senhor, se queres, porque eu tenho certeza que o Senhor pode. Mas se o Senhor quiser, cura-me. E aí Jesus fala: eu quero. E curou aquele leproso. E aí agora nós vamos para Marcos 2 ao 17. Marcos capítulo 2, versículo 17. Que fala que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Vejam, meus irmãos, que Jesus nessa situação aqui, ele se coloca como um médico. E é preciso, nessa passagem eu entendo que é preciso termos essa humildade, nos reconhecermos doentes. Porque muitos naquela época rejeitaram Jesus. Muitos naquela época não acharam que não tinha necessidade de ser curado por Jesus. Não se permitiram ser curados por Jesus, porque dentro de si existia um ego de que aquelas pessoas, assim como os fariseus, eram pessoas santas, extremamente santas, e que Jesus, ele não era digno sequer de dar um conselho ou de ser Deus na vida deles. Então eles não permitiram que Jesus fosse Deus, que Jesus fosse médico. Então o segundo ato que nós precisamos ter é esse ato de humildade, de reconhecimento, de reconhecer que nós somos os doentes. Afinal, Jesus não veio para os sãos. Se você diz: eu não preciso de cura, minha vida espiritual está maravilhosa, meu físico também está ótimo, eu não preciso de cura, Jesus não vai fazer. Quando na verdade existem feridas dentro de nós que nós nem mesmo conhecemos. E por isso que precisamos nos conhecer, nos colocar nessa situação de doentes. Senhor, me coloco nessa situação porque mesmo sem saber, eu sei que eu preciso ser curado. Então não são os que precisam de médico, mas são os doentes. E Jesus veio justamente para essas pessoas. Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus veio para os pecadores. Muito importante termos isso. Então, Jesus, ele assume esse papel de médico. Ele não apenas veio como mestre, como rei, como um homem grande, como um homem poderoso, como filho de Deus que é capaz, mas como aquele que veio para os menores, que veio para restaurar a nossa saúde integral. Ele veio para os leprosos, ele veio para os marginalizados, ele veio para os feridos, ele veio para os pecadores. E a sua ferida não assusta, mas atrai. A ferida do leproso não assustou Jesus, mas o atraiu. Assim como a sua ferida também não vai o assustar, mas vai lhe atrair. Então precisamos colocar na balança o nosso orgulho vezes a nossa humildade. Será que nós estamos de fato sendo humildes ou estamos sendo orgulhosos diante de Jesus? O justo que se acha que não precisa de cura não vai receber. É preciso humildade para se reconhecer doente da alma, com as feridas da concupiscência, com as feridas do pecado original, para ser tocado. Então, meus irmãos,
Precisamos dizer a Jesus: eu quero. Jesus responde com a palavra: eu quero lhe curar. Primeiro precisamos dizer se queres, e depois Jesus vai dizer: eu quero lhe curar, fica limpo. E essa é a resposta de Deus para as nossas feridas, a partir do momento que nos reconhecemos doentes. Deus sempre quer nos curar, mas Ele espera um ato da nossa vontade. Deus espera que nós pedimos. É preciso pedir, é preciso sair. Não adianta você estar doente e você somente esperar que Jesus venha e faça a cura. É preciso pedir. É preciso ir ao encontro de Jesus e dizer: Senhor, se queres, me cura. E a partir daí, com essa certeza, com essa humildade, que Jesus vai fazer a obra. Mas você precisa sair do seu lugar. Você precisa ir ao encontro de Jesus. Se colocar de joelho e pedir: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser curado. E aí vem o toque. Jesus quebra a lei da impureza e toca no intocável. O toque de Jesus vai à raiz de sua ferida. Aquilo que mais faz ele se sentir impuro, mais faz ele se sentir rejeitado, é a cura de forma definitiva. Então percebam, irmãos, que Jesus não curou somente a sua ferida física. Esse ato do leproso, talvez a lepra, do versículo 25 ao 34. Muito bem. Marcos 5, do versículo 25 ao 34. Marcos 5, deixa eu achar aqui, do versículo 25 ao 34. Aqui. Aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que tinha. Em vez de melhorar, piorava sempre mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus. Então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te aperta e ainda perguntas: quem me tocou? Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Então foi, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher: minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fica livre. Fica curada da tua doença. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós falamos agora do leproso e agora nós vamos falar da mulher hemorrágica. O que nessa passagem, a primeira coisa que nós precisamos entender, esse gesto de fé. Veja que a mulher, ao invés do leproso, ela não pediu em voz alta, mas ela pediu no seu íntimo. De modo particular, ela agiu pela fé. Se eu tocar, mesmo que seja em suas vestes, eu ficarei curada. Então, a cura interior, ela exige um ato de fé dentro de nós, uma iniciativa pessoal. Não podemos esperar que Jesus, ele nos arraste para ir ao seu encontro. É preciso irmos, como já falei aqui, ao encontro de Jesus. Esse ato de fé, de sermos curados. Ter essa certeza de que você será curado. Se eu tocar mesmo, olha só a fé dessa mulher. Existia uma multidão ali, muitas pessoas querendo falar com Jesus, querendo tocar com Jesus, querendo ser curadas. Mas aquela mulher que sofria há tantos anos, há 12 anos,
de forma hemorrágica, com sangramento. Ela disse: talvez eu não consiga ter esse encontro particular com Jesus, mas eu vou, mesmo que eu seja para tocar na sua roupa, nas suas vestes, porque as suas vestes são santas. Tudo em Jesus é santo, inclusive as suas vestes. E aquela mulher foi, enfrentou a multidão, saiu no meio da multidão, que era também uma mulher que era desprezada pela sociedade por conta dos seus sangramentos, por conta da sua doença, da sua enfermidade. Mas ela enfrentou a multidão e foi ao encontro de Jesus. E outra coisa que chama a atenção é o poder que sai de Jesus. Saiu o poder dele, que o curou. Veja que Jesus, digamos assim, ele sequer nem olhou para aquela mulher. Sequer ele viu aquela mulher. Somente depois ele viu aquela mulher. Mas o que isso quer dizer? Que dentro de Jesus, existe o poder disponível. O ato de cura, ele é ativado, ele está disponível para nós. Basta irmos ao encontro de Jesus. O poder de cura está sempre disponível. Mesmo sem Jesus, como aquela mulher sequer olhou para ela. Mas o ato de cura está disponível. Ele foi ativado pela fé. Então a cura não é forçada, mas ela é recebida. A tua fé te salvou. Jesus disse a ela. A cura não foi mágica, mas foi fruto da fé da mulher. A cura interior é sustentada por uma vida de fé. Então vejam, meus irmãos, que a fé para nós é algo indispensável, essencial. Se existe fé, a cura vai acontecer. E na prática, como precisamos levar isso para Jesus? Nós precisamos reconhecer as nossas feridas, como já falei aqui, nos colocar na presença de Deus e ir ao encontro dele. Como é que podemos ir ao encontro de Jesus nos dias de hoje? Através da Eucaristia. A Eucaristia é o ato mais íntimo onde Jesus, seu corpo e sangue, se faz presente em nós. Nos alimentarmos da Eucaristia é estarmos com Ele, é poder tocar em Jesus, é poder ser abraçados por Ele. O ato da Eucaristia, o ato de ir à Santa Missa, é, sem sombra de dúvida, aquilo que mais nos aproxima de Jesus. Nós precisamos viver uma vida de oração e nós precisamos também acreditar na palavra. Palavra, meditar o Evangelho, meditar as passagens, é se encontrar com Jesus. E se formos fazer uma oração pedindo a cura, que seja recomendar a repetição constante da oração do leproso. Senhor, se queres, podes me curar. Então, meus irmãos, na noite de hoje, aliás, na manhã de hoje, eu quero pedir que o Espírito Santo possa soprar em seu coração a humildade do leproso e a iniciativa da mulher hemorrágica. Tenha a humildade e a coragem do leproso e a iniciativa e a fé da mulher hemorrágica. E pela graça de crer na vontade de Deus, Jesus irá curar. E vamos assim cantar mais uma vez, pedindo, para encerrarmos essa manhã maravilhosa, vamos pedir ao Senhor Jesus que possa vir ao nosso encontro para todas as nossas causas, inclusive as causas impossíveis. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa